Gente, apesar do título do Bortoleto não ter vindo, mas quinto fim de semana para os brasileiros na Fórmula 2 e na Fórmula 3, o Enzo de que lavou a alma de uma maneira incrível, com uma vitória na sprint no sábado e um pódio muito bem no domingo. O Caio ajudou muito e, né, colaborou demais para o prejuízo do Bortoleto não ter sido tão grande. O Faria foi muito bem, apesar do abandono na Feature Race. Quem sabe se ele não tivesse abandonado, eu tenho perspectiva que talvez ele tivesse conseguido alguns pontinhos. Times que na verdade, se o Faria não tivesse rodado, tivesse se mantido na posição, provavelmente a gente estaria falando que o Bortoleto seria campeão. Mas são coisas que acontecem. O título está praticamente confirmado, ficou para Monza. Mas é isso, eu tô muito feliz com o desempenho de todos os brasileiros, inclusive do próprio Bortoleto. Mas então, vamos falar sobre tudo o que aconteceu na Fórmula 2 e na Fórmula 3 em Spa, aqui no Geluca Motorsports. Então, vem comigo! Bom, pra começar, vamos falar do Roberto Faria. O Roberto Faria, infelizmente, acabou largando em último, né? Como sempre, mas não deixe de se enganar. Ele teve um baita de um desempenho nesse fim de semana. Lá no momento ele chegou lá entre os 10 primeiros na corrida longa. Acabou apostando, assim como o Paul Aron, em trocar para os pneus de pista seca, assim que ainda os pneus de pista molhada eram o ideal. Acabou rodando e abandonando na saída da reta Canyon. Mas fica o pensamento positivo para a prova que ele fez no sábado, que ele saiu de 30º para 17º, uma grande corrida do Roberto Faria, torcendo para que ele tenha mais um bom desempenho em Monza e quem sabe uma equipezinha melhor para ele ano que vem, né? É o que a gente torce que aconteça com o Roberto Faria. Falar do Bortoleto, olha, o prejuízo podia ter sido muito grande, lembrando que ele entrou nessa etapa para o Zach O'Sullivan com uma vantagem de 42 pontos. Bom, ela só saiu para 38 e agora em relação ao Paul Aron, que é o piloto da prêmio. Mas antes de definir um pouco o que acontece sobre os cenários do Bortoleto, vamos falar sobre a corrida do Bortoleto, né? O Bortoleto foi muito mal no quali, a gente tem que falar isso. Não foi bem, acabou largando apenas em 15º. Não acabou não acertando sua volta e acabou tendo que fazer uma coisa de recuperação. Coisa que ele estava fazendo na corrida sprint, que até ele ultrapassar o Dino Beganovic, e só que aí na primeira curva o Beganovic acabou perdendo um pouco o ponto da freada, dando um leve toquezinho no Bortoleto, e isso acabou danificando a sua suspensão, o forçando a abandonar na entrada da reta Canyon após o Congresso Rouge Radion. E ele estava em nono nesse dado momento. E esses 2 pontos são o que ficaram faltando para ele ser campeão. Uma pena muito grande. Mas porém na sprint ele assumiu o risco de ficar com os pneus de slick, acabou dando errado, caindo lá para trás, para trás de 20º. Só que conforme a prova foi passando, ele foi recuperando, chegando em 11º. Isso aqui, literalmente por uma grama. Quem viu. O Colapinto acabou fechando a porta, ele acabou indo para a grama e ficando em 11º. Se ele tivesse ultrapassado o Colapinto, ele chegaria em 10º, faria um ponto da 10ª posição, mas o ponto da volta mais rápida, ele terminou com a volta mais rápida. Uma coisa muito triste. Foi muito, não triste, mas sabe, né? Uma pena que ele não conseguiu essa posição para garantir o campeonato. E agora o cenário é simples. É só ele fazer a pole ou Paul Aron e José Maria Marque não fizerem a pole. Por quê? A pole vale 2 pontos. No momento a diferença dele para o Paul Aron é de 38. E aí depois da pole, do quali, ficou sobrando apenas 37 pontos. Ou seja, tá muito favorável o Bortoleto
pouquíssimo provável que ele não conquiste o título não nesta sexta-feira, será lá no final do mês de agosto, o título da Fórmula 3. Foi muito triste, muito triste. E eu também tenho que dar destaque à passada de pano que a direção de prova deu pro erro do José Maria Martin. Que crasso! Ele acabou tendo um enrosco com o Gabriele Mini e acabou rodando. E na hora que ele foi voltar, ele deu em cheio no Indocoin. Uma barbeiragem sem tamanho. Eu vou mandar real. Não puniram o José Maria Martin para manter o campeonato vivo. O tiro saiu pela culatra, ainda bem. E jogaram a culpa no coitado do fiscal falando que ele podia retornar. Só que, beleza, tá, o fiscal falou isso, mas pô, ele tinha uma escape inteira para voltar de uma maneira mais segura. Não, ele quis voltar daquela maneira idiota, pra mim tinha que ter sido punido. E eu não tô falando isso porque ele tá disputando o título com o Bortoleto. Podia ter sido algo muito mais grave. Mas lembra que eu disse que tem um piloto muito importante nesse quesito que ajudou o prejuízo do Bortoleto não ser muito grande? Eu falei que tem, não tem? E esse piloto é Caio Collet. O Caio foi fundamental para ajudar o Bortoleto a não ter esse prejuízo muito grande. Para primeira conversa, impediu que o Paul Arrow ganhasse a prova sprint, né? Com um desempenho excelente. Liderou praticamente ponta a ponta, apesar de quase não ter tido corrida, né? Era safety car atrás de safety car, batida aqui. Era o Montoya, depois era o Bortoleto, teve outra coisa também, tudo mais, e aí, foi isso, mas o Caio ajudou muito, e fora que, quando tava aquela seco molhado, o Caio passou o Paul Arrow, o Caio conseguiu passar o Paul Arrow, e com isso, praticamente sacramentou a sua quinta posição, um excelente desempenho do piloto brasileiro, que eu vou ser sincero com vocês, eu vejo ele continuando na Vanada Sports, mas não na Fórmula 2. Falei errado, eu ia falar que não na Fórmula 3 e sim na Fórmula 2. Eu acho que o Caio vai dar o próximo passo pela própria Vanada Sports para Fórmula 2, que é muito bom. Bom, mas então, vamos falar do Enzo, né? O Enzo que, vamos ser sinceros, lavou a alma. O Enzo lavou a alma com esse fim de semana. Que fim de semana do Enzo, cara. Excelente. O qual não foi muito bom, ele acabou largando em oitavo. Tava com isso, com a inversão de grid, acabou largando em terceiro. Logo na largada, ele tentou passar o puxar, não acabou não conseguindo. Volta depois ele viria concretizar essa ultrapassagem, né? E aí, nas últimas voltas, ele que economizou pneu a prova inteira. Tinha o pneu suficiente, foi tirando. E na volta 16, 17, ele passou o Richard Verschoor para enfim conquistar a primeira vitória dele na Fórmula 2. Um momento muito emocionante. A gente via a felicidade do Enzo, da família dele. Pô, o sorriso do Pietro no pódio é impagável. O Enzo que lutou muito nesses últimos anos para conseguir essa vitória. Ele não ganhava uma prova numa corrida, acho que há quase 4 anos. Lembrando, a gente viu em 2020 que a HWA acabou não entregando o equipamento necessário para ele competir bem na Fórmula 3. Tudo bem também a gente dá uma desconto por conta da pandemia. Em 2021, o Enzo era dado como um piloto falido, um cara que já estava pensando no automobilismo americano. A Charrus foi lá, deu uma oportunidade para ele e pro Logan Sargent, é bom sempre frisar isso. Deram uma oportunidade para os dois e os dois corresponderam muito bem. O Enzo, em 21 mesmo, o Enzo acabou já dando o próximo passo para a Fórmula 2, substituindo o David Beckman, na época virando companheiro do Guilherme Samaia. E no final do ano ele tem aquele acidente pavoroso dele na Arábia Saudita, acabou quebrando uma das pernas, demorou para voltar, mas voltou em altíssimo nível, fez um ano excelente com a Charrus, que tinha de longe o pior carro do grid, conseguiu a vaga na academia da Red Bull, conseguiu uma vaga na Carlin, que é uma equipe top, e então fez cheios de azares e ele estava merecendo essa vitória, ele merecia muito isso. Também o Enzo também foi muito bem na feature.
A Carlin deu uma vacilada ali, podiam ter mandado ele parar junto com o Berman e com o Pusher, acabaram optando por parar uma volta depois, deu azar e acabou caindo para sexto. Eu tenho que falar destaque negativo do Maloney 2 vezes pôs tudo a perder para Carlin, não só para o próprio Maloney e o Enzo, como no geral, já que o Enzo e o Maloney dividem o assento na Carlin, né? Então a Carlin deve ter entrado em desespero, com certeza. Ela deve ter dado um puxão de orelha no Maloney, falando que, pô, você podia ter sido um pouco menos agressivo, ao seu companheiro de equipe, tá ligado? Você pôs quase tudo a perder. E foi isso. O Enzo conquistou o terceiro lugar ontem, conquistou a vitória e reacende as chances de talvez ser um piloto da AlphaTauri ano que vem. Bem, não sei como vai ser em relação ao Tsunoda e ao Ricardo, mas ele só tem uma missão: vencer a Yubi Iwasa. E eu acho que ele pode fazer isso. Vamos ver o que vai acontecer em Monza. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, de ativar o sininho para receber as notificações, de comentar o que você achou desse fim de semana excelente dos brasileiros na Fórmula 2 e na Fórmula 3. Eu adorei, estou muito feliz. E com certeza no próximo dia da Fórmula 2 e da Fórmula 3 estaremos aqui comemorando o título de Gabriel Bortoleto. Mas é isso, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Fui!